Então, no vídeo anterior a gente viu um pouquinho sobre um vídeo bem resumidinho, né, sobre o currículo Mega, Master, Ultra, currículo do Grabovoi. Tem algumas fontes e a gente observou que é um currículo bem robusto, né, é um cientista bem atípico, porque ele supera os prêmios e o nível acadêmico acho que de todos os cientistas que a gente já viu até hoje. E ele consegue fazer uma mescla, né? Ele consegue fazer uma associação da ciência e uma outra parte muito mais profunda, né? Que está totalmente relacionada à energia, à vibração, que até então era algo meio místico, né? Que as pessoas mistificavam muito, mas hoje ele consegue, o primeiro cientista e único cientista no mundo que conseguiu explicar em termos científicos toda essa mudança vibracional que uma pessoa pode ter e todas as habilidades que também ela tem capacidade de ter. Então é um currículo muito atípico, né? Ele já foi considerado pelo governo russo como realmente, né, uma inteligência paranormal. Ele tem uma grande habilidade nas áreas de matemática, nas áreas de física quântica, nas áreas de ciência, na área de mecânica. E ele tem um conhecimento também muito aprofundado da física, né? Até mesmo para essa área de mecânica, mas da física, para explicar esses fenômenos relacionados com o nível quântico, né? Que está relacionado com a nossa consciência e com o funcionamento dessa consciência, de como que é essa dinâmica, tá? Que tem uma matemática violenta, tá? E então a parte de exatas é muito forte nos fundamentos dos ensinamentos de Grigori Grabovoi, e também a parte de ciências naturais, relacionadas principalmente com a parte biológica mesmo do corpo, né, do funcionamento, principalmente nos seus ensinamentos relacionados com curas. Então, são conhecimentos, né, de áreas totalmente diferentes, mas que no final das contas se completam, né? No final das contas mostram a capacidade ilimitada que a nossa consciência tem de abranger todas as áreas da vida e obter, né, nós obtermos resultados fantásticos com uma tecnologia muito avançada e uma tecnologia nova, né, pra gente aqui no planeta inteiro, né, no mundo inteiro. Então, é uma nova ciência, tá? Grabovoi, ele instaurou uma nova ciência voltada para a consciência. Essa parte da consciência é uma parte bem complexa para ser explicada em termos físicos e em termos quânticos. Então, a abordagem matemática é uma matemática bem pesada, só que ele também consegue explicar de uma maneira simples, em grande parte, né, das suas técnicas, dos seus métodos, dos seus ensinamentos. Algo que consegue chegar até a maioria das pessoas. E é por isso que também tem as pessoas, né, facilitadores também vão simplificando ainda mais. Há quem diga que os ensinamentos de Grabovoi, grande parte das pessoas falam, que os ensinamentos de Grabovoi são muito complexos, muito difíceis, com um grau de entendimento difícil. Mas não é a questão de ser difícil, é que a gente precisa de dois fatores para entender bem, estudando diretamente pelos livros dele. O primeiro é um conhecimento intelectual grande, né? Tem que ser alguém que realmente tenha ao longo da vida tido uma carga de leitura, né? Em diferentes níveis, né? Até em níveis mais difíceis, principalmente na parte científica, é grande para entender uma linguagem mais científica, né? A linguagem dos livros dele não é uma linguagem usual, não é uma linguagem corriqueira. É uma linguagem científica, até pelo grau de inteligência dele. Muitas vezes ele mesmo não consegue, né, colocar uma linguagem mais coloquial nos livros dele. Tá? Um outro ponto importante, uma outra característica importante em quem quer estudar e aprofundar mais é um nível de percepção um pouco diferente. Né? São pessoas que já tenham começado um despertar da consciência, uma expressão muito famosa hoje em dia, né? A gente tem um tanto de terapeutas holísticos aí que trabalham muito com isso, com várias técnicas. A gente tem aí o Theta Healing, a gente tem a Barra de Axis e outras técnicas mais que levam a você trabalhar a consciência, né? Nesse despertar. As pessoas que já têm uma capacidade,
né, com uma facilidade, né, um nível de percepção diferente, que está relacionado com o despertar da consciência, vão ser pessoas que vão ter mais afinidade, vão ter mais facilidade para entender. Mas, para qualquer pessoa, independentemente se entende ou não, é possível aprender, né? Até porque também tem alguns métodos, né, que fazem com que você consiga despertar e começar a expandir a sua consciência. Então, comigo já aconteceu uma coisa interessante de eu chegar no curso e a professora, né, um dos professores da Rússia, começar a explicar algumas coisas que, poxa, mas eu já sabia. Mas, na verdade, não que eu já sabia desde muito tempo atrás. Eu comecei a despertar a consciência, a expandir, e nesse processo de expansão, eu comecei a criar uma percepção diferente em relação a várias coisas. E comecei a fazer correlações. Nessas correlações se casaram, né, elas se adequaram exatamente com os fundamentos, né, da forma que Grabovoi trabalha, da concepção dele em relação ao mundo, e bateu exatamente, né? Foi uma coincidência muito louca mesmo, porque você começa no despertar e aí você começa a enxergar as coisas de uma maneira diferente, e coincidentemente é justamente a forma dele pensar. Ele pensa de uma determinada maneira e ele enxerga o mundo de uma determinada maneira. E ao expandir a consciência, a gente também consegue ter esse grau de percepção que ele tem. Então, é possível para qualquer um. Eu não estou falando que você tem que ter um nível intelectual elevado, você tem que ter um nível de consciência elevado para que você entenda. As pessoas que têm, elas têm mais facilidade de imediato. Mas as pessoas que não têm podem fazer técnicas dele, inclusive, métodos dele, para que comecem a expandir e comecem a ter essa percepção diferente. Ou seja, esse despertar, que eu acho que é o grande pulo do gato, entre aspas, né? É o grande pulo do gato para quem quer iniciar se aprofundar um pouco mais, aprender um pouco mais de Grabovoi, né? Ir um pouco mais além das famosas sequências numéricas, né, que virou moda no Brasil. E uma outra questão importante nos ensinamentos é que eles são muito... quando a gente começa a estudar Grabovoi, eles nos levam a um grau de desconforto muito grande. E por que é tão desconfortável estudar Grabovoi? É tão intimidador, vamos dizer assim, porque bate direto contra a concepção que nós temos em relação a várias coisas e que nós aprendemos ao longo das gerações e que nós aprendemos ao longo da nossa vida, desde a infância. Nós nos acostumamos com determinados paradigmas que não são necessariamente aquilo, né? Que não são paradigmas que condizem com a realidade. É uma realidade que nós criamos, mas não é a realidade que nos garante um controle total da realidade. É desconfortável porque a gente bate, né, de frente com várias crenças que não é exatamente aquilo. Eu posso não estar muito clara no momento, mas em outros momentos eu acho que vai dar para ficar muito claro isso. Né? É desconfortável. Você está acostumado a vida inteira a saber que as coisas são de determinada maneira, quando na verdade não são. É a mesma coisa, vou dar um exemplo muito bobo, muito bobo. Você está acostumado a chegar em casa e as cadeiras da sua mesa estarem todas para dentro, né, da mesa, e quando você precisa fazer alguma faxina, alguma coisa, limpar, etc., né, ou alguém que trabalha na sua casa, uma diarista, alguma secretária, vai virar a cadeira de cabeça para baixo, né, e colocar em cima da mesa no momento da limpeza, depois volta ao normal. Quando de repente você se depara e vê que aquela mesma cadeira, o normal dela é ser de cabeça para baixo. É algo assim, é nesse nível de desconforto. Você vê que as coisas não são exatamente da forma, né, que a gente imagina. Então, para algumas amigas que eu, né, comento algumas coisas, né, na empolgação que eu falo, elas falam até aqui, dá para engolir, mas mais do que isso, é muito viagem. É muito acima do que a gente, né, essa outra parte eu ainda não consigo entender, eu ainda não consigo acreditar, ou ainda não consigo... Então a gente entra em barreiras, né, que são as nossas crenças, em que nós nos deparamos ao longo, não foram ao longo de anos de vida,
mas a gente acompanhou várias gerações. Os nossos avós pensavam assim, os nossos pais pensavam assim. As pessoas do século XVIII, quando a gente lê aí nos livros de história, enfim, século XIX. Então, ao longo da história da humanidade, a gente se acostumou, né, com determinados paradigmas, determinados padrões, que não são exatamente assim. Isso gera muito desconforto, né? É muito desconfortável. E um exemplo dos ensinamentos dessa nova ciência instaurada por Grabovoi, que é a ciência da consciência, é uma ciência nova, né? Então ele não vem só com várias patentes, mas ele e com vários prêmios e com vários títulos de doutorados, mas ele também vem com uma nova ciência, ele instaura uma nova ciência, né, no planeta inteiro, que é a ciência da consciência, né? Então ele trabalha utilizando a tecnologia do próprio corpo, a tecnologia da consciência, tá? Nós, seres humanos, é uma coisa que a professora Olga ela gosta muito de falar lá na Rússia, ela costuma falar algo muito interessante sobre essa nova ciência. Nós estamos acostumados com uma tecnologia externa absurda, né? Smartphones cada vez mais de última geração, né? Cada vez mais desenvolvidos, né? Tablets, computadores ultra, mega, master finos. Então, assim, a gente tem uma tecnologia externa, né? Veículos, né? Carros, máquinas. É uma tecnologia externa cada vez mais mais desenvolvida, vamos dizer assim, né? E com o tempo ela vai se tornando cada vez mais e mais e mais desenvolvida. O homem ele se preocupa muito com a parte da tecnologia e ele vai além. Nessa nova era que a gente está vivendo hoje, que é a era da informação, uma das tecnologias que a gente está investindo muito é justamente a tecnologia da informação. Então são cada vez mais aplicativos para tornar mais cômodo o acesso do usuário, cada vez mais redes sociais, mídias, para facilitar a comunicação entre as pessoas, ou seja, para a transmissão de informações. Só que um detalhe interessante que a professora Olga coloca é justamente a tecnologia do homem, a tecnologia do próprio corpo que ficou para trás. Né? Nós temos uma diferença pequena dos outros animais, né? Nós temos a consciência, mas nós não utilizamos. Né? Nós não utilizamos. Nós vivemos quase como os outros animais, né? A gente cria tecnologias externas, mas a tecnologia do nosso corpo, que nós temos uma super capacidade, nós não usamos. É a mesma coisa uma Ferrari na mão de um macaco, né? A mesma coisa de um Schutz, né? Um sapato última geração aí, né? O sapato caro aí da mulherada, né? Que a mulherada conhece bem, nos pés de um mendigo. Então, o que acontece? A gente não usufrui do imenso potencial da nossa consciência. A gente não usufrui. É uma tecnologia nova, é uma tecnologia corporal. Né? Você não precisa de instalar um chip. Né? Tem alguns filmes aí de ficção científica que a pessoa coloca um chip para poder conseguir raciocinar e ver o pensamento. Não, você não precisa de nada disso. Você consegue ter habilidades de várias coisas que nós não fazemos hoje. Tá? Várias habilidades que nós não fazemos hoje no nosso dia a dia, mas que nós temos a capacidade, se nós desenvolvermos a nossa consciência, tá? Justamente para utilizar essa tecnologia ao nosso favor. Né? Não é uma tecnologia que vá prejudicar ao outro, mas uma tecnologia que vá melhorar a nossa vida, melhorar a nossa rotina, nosso cotidiano. Então, uma coisa muito interessante, a nossa tecnologia corporal ficou para trás. Hoje a gente se preocupa muito com as tecnologias externas, mas a nossa ficou para trás. Tá? E aí como é que fica? Né? Então, justamente, um dos grandes objetivos de Grabovoi em difundir esses ensinamentos é expandir essa tecnologia, que é uma ciência um pouco diferente, tá, gente? É uma ciência um pouco diferente, porque a ciência convencional é aquela ciência que você tem algumas etapas, né, de uma pesquisa. Você faz uma observação, depois da observação você tem um experimento, né? E depois do experimento você valida, né, aquele experimento para poder criar uma teoria em cima. Essa é o beabá, né? Assim, bem resumidinho de uma patente científica, por exemplo. No caso de Grabovoi, essa ciência da consciência é um pouquinho diferente. Tá? Ele faz um exemplo muito bacana no livro Ressurreição, que ele analisa uma rosa, né? E ele fala que se fosse a ciência convencional, para entender e descobrir o funcionamento fisiológico daquela rosa, né, ele estava dando um exemplo hipotético, era necessário destruir, né, retirar as pétalas,
cortar o caule, né, colocar né, matar aquela flor, né, aquela rosa, para poder observar os seus tecidos, as suas células, dentro de microscópios de altíssima geração. É possível você descobrir todo o funcionamento fisiológico, né, de uma rosa sem destruí-la. Né? Você simplesmente acessa um conhecimento através do seu nível de consciência, através da consciência. É possível acessar informações sobre aquela rosa externamente, tá? Acessar numa chamada rede cósmica, né? Ele chama rede cósmica, justamente para poder obter todas as informações dela sem precisar de destruí-la. Ou seja, você tem acesso a informações, você consegue, né, fazer uma operação em uma pessoa? Talvez sim, por que não? Acessando informações sem precisar de destruir, né, de você utilizar cadáveres para poder estudar um ser humano, como é convencional hoje em dia, né? Faz parte da nossa cultura, é convencional, né? No estudo científico aí, né, da parte de medicina. E não só pessoas, como plantas, como animais, enfim. Então, é uma ciência muito, muito, muito profunda e muito avançada, tá? É o que eu falei. Ele faz todas as deduções matemáticas, que são bem complexas, mas conseguem explicar cientificamente tudo o que ele coloca foi comprovado cientificamente. Não é à toa que o grau de escolaridade dele é invejavelmente mais alto do que a média de um ser humano normal. Ele, né, segundo o livro, né, do Grabovoi, que é Os Ensinamentos de Grigori Grabovoi, os ensinamentos, esse livro tem várias provisões, né, tem várias questões que ele coloca, e uma questão interessante é a possibilidade desses ensinamentos serem passados de pessoa para pessoa. Então, ele até coloca uma coisa interessante. Tem determinadas pessoas que têm facilidade e afinidade em estudar e em se aprofundar, né? Essas pessoas, possivelmente, né, teriam acesso direto aos livros, teriam acesso direto ao conteúdo do Grabovoi, né, o conteúdo dele, né, aos ensinamentos dele, aos livros dele, aos cursos, enfim. Né? E essas pessoas poderiam ir transferindo umas para as outras. É uma das provisões, é um dos grandes objetivos, né? Algo muito sugerido por Grabovoi, porque é algo que agrega toda a humanidade e que agrega em várias áreas, na realidade, todas as áreas da vida, né? Todas as áreas da vida de uma pessoa, elas podem ser impactadas positivamente, né? Elas podem ser transformadas positivamente com os ensinamentos. Então, atende a todos, desde crianças, adolescentes, adultos, idosos, a todos. E para as pessoas que têm realmente dificuldade, não, eu li várias vezes, não entendi, né, de entender. Isso a gente observa no dia a dia, né, quem convive com as pessoas que estudam diretamente Grabovoi. Mas o objetivo do canal é justamente esse, simplificar esses conceitos, tornar bem simplesinhos. Eu só coloquei, né, esse vídeo introdutório para mostrar que realmente são difíceis, são complicados em termos científicos e tem toda uma comprovação, todo um embasamento científico por trás. Eu acho interessante frisar isso para a gente tirar um pouco essa figura mística, né, que Grabovoi, que foi criada, né, em relação a Grabovoi aqui no Brasil, e que o objetivo justamente é simplificar esses conceitos para quem estudou muito pouco ou quase nada, tornar bem simplesinhos para que seja mais digerível, né? Seja mais suave, né? Acessar essas informações, suave, entender e se aprofundar em Grabovoi, né? Porque aí depois dos vídeos, opa, bacana, eu já sei os conceitos básicos, já sei o geral, então agora realmente eu já estou mais preparado, né, para me aprofundar. Já estou fazendo exercício, já estou fazendo, né, concentrações, pilotagens, enfim. Então agora fica mais fácil. Então o objetivo é justamente isso, situar, né, em relação aos ensinamentos, onde eles se encontram na ciência, onde eles se encontram na aplicabilidade do dia a dia, para que sejam, para que atenda, né, as necessidades de todas as pessoas em todas as áreas, em todas as idades, ou seja, né, no geral. Ótimas, né, concentrações e vamos que vamos. Pé direito, simplificando Grabovoi. É isso aí.